Olá, o programa Perfil Parlamentar está de volta para falarmos sobre o primeiro ano de mandato da 17ª legislatura. Nosso convidado de hoje é o vereador professor Surcó, do Partido Progressista. Issur é natural de Novo Hamburgo e está em seu segundo mandato. Formado em pedagogia, atua como professor desde 2006. É educador de séries iniciais e ensino fundamental do município de Dois Irmãos. Em 2016, reelegeu-se com 6.857 votos, sendo o mais votado da história de Novo Hamburgo. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, Daniela, muito obrigado. Obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse espaço. Que tu deves esse enorme número, né, nas urnas, nas eleições de 2016? Primeiro que foi uma surpresa muito grande. Eu tinha uma expectativa e trabalhei para que repetisse a minha votação, porque eu entendia que a repetição do número de votos seria a aceitação do trabalho, né? Deu certo, digamos, seria esse o recado das urnas, mas fui surpreendido com mais do que o dobro, na verdade, dos votos, ao quais eu sempre sou muito grato, agradeço muito à comunidade e atribuo eles, Daniela, a um momento muito específico da política. Nós pegamos um pós-movimentos sociais de nível nacional, perdão, esse pós-movimentos sociais trouxe mais consciência e mais, digamos, visibilidade às ações dos políticos e eu por atuar muito em rede social, junto a uma administração que naquele momento vinha deixando a desejar em diversos setores da cidade, em especial um problema muito voltado à educação do município, uma bandeira que eu procurei levantar bastante vezes, por ser inclusive a minha formação. Eu acho que a soma desses fatores tudo resultou nessa votação histórica que, como eu disse, como tu citaste, foi a maior da história. E eu acho que nem eu consigo repetir essa votação em um outro momento, como eu te disse, era um momento muito específico. Como é que o senhor avalia politicamente o ano de 2017, né? Nós tivemos uma primeira legislatura na qual o senhor era um vereador de oposição. Sim. E no ano passado nós não tínhamos uma oposição ou uma situação clara dentro aqui da Câmara de Vereadores, né? Como é que o senhor avalia essas questões políticas aqui na casa? Eu entendo como um processo natural, Daniela, tendo em vista que foi uma mudança de estratégia de governo. Não vou dizer uma mudança de governo, porque no início de 2013 foi uma mudança de governo, saímos do prefeito Tarcísio Zimmermann e tivemos o governo Luiz Lauermann, mas a sequência de um mesmo projeto foi dado andamento. E isso fez com que aqueles vereadores que chegassem já sabiam a sua postura em relação ao Poder Executivo sobre as suas ideias se seriam oposição à situação. Diferente do que aconteceu no início de 2017, onde nós tivemos uma mudança de gestão junto com uma mudança de projeto. É comum, então, nesse primeiro ano de uma nova gestão, que, como se diz no termo popular, as melancias se assentem e as pessoas comecem a observar as posições do governo para aí sim tomar suas posições em relação se as posições do governo satisfazem o seu interesse como representante da população ou não satisfazem. Satisfazendo, entram, digamos assim, apoiam as decisões do governo, não satisfeitos, atuam como oposição ao governo. Eu sou um que eu atuo muito mais por ato do que por sigla partidária. Por sigla partidária, meu partido não é governo. Mas como eu não costumo agir por interesses do partido e sim por convicção daquilo que o eleitor espera de mim, a minha posição no ano passado foi, não vou dizer neutra, mas foi uma posição de estar dentro das minhas convicções. Quando eu entendia que o projeto era bom para a população, sim. Projeto ruim para a população, voto não. E pretendo seguir nessa mesma coerência, nessa linha. Não gosto do rótulo de oposição e situação, porque cria um estigma e nos obriga a tomar uma posição sempre, mesmo que incoerente em alguns casos. Eu prefiro manter a coerência e, para isso, a cada voto eu decido oposição ou situação. O senhor integrou e integra a Comissão de Educação, né? Inclusive preside essa comissão. E o ano passado foi um ano que o senhor atuou bastante como conciliador, né, entre o governo e a categoria, né, dos professores municipais. O que melhorou, né, na sua avaliação, na qualidade do trabalho dos educadores? A minha palavra, se eu pudesse escolher uma palavra para resumir tudo, seria diálogo. Eu tenho nesse momento, e encontro como presidente da Comissão de Educação, mais diálogo, mais informações, mais portas abertas para discutir esses temas do que no governo anterior. Isso se deve também a uma relação que eu tenho de conhecer a secretária Maristela Guacelli, a qual eu confio muito no trabalho. E tenho também muitos momentos de embate, Daniela. Mesmo sendo conciliador, as conciliações apareceram lá embaixo na votação dos projetos. Mas antes de entrar
nessa conciliação, digamos, haviam muitos debates, discussões e divergências de opiniões em salas de reuniões fechadas. Diferente de outros momentos de governo, onde esses diálogos em reuniões não aconteciam, não havia portas para isso, e todas as discussões aconteciam no plenário ali, com a população acompanhando. Então talvez isso fizesse com que os debates que poderiam ser resolvidos de forma simples num diálogo interno, gerassem toda uma comoção e toda uma movimentação de um parlamento, e aí sim com plateia observando a ação de cada um dos lados. Então a palavra de ordem que eu digo é diálogo, e a melhora nesse sentido foi que nem tudo se tem solução, mas se percebe uma tentativa de solucionar os problemas. Nenhum governo é culpado por ter problemas. Eu considero um governo culpado quando ele conhece o problema e não busca uma solução. Mesmo quando externamente alguém aponte uma solução correta, às vezes existe também a teimosia. Não é o caso que eu tenho encontrado nesse momento. E quando encontro, deixo de ser um conciliador e passo a ser um brigador pelas causas, sempre do lado dos professores, é claro. Quais ganhos o senhor destacaria que houve para os professores no ano passado? Um dos destaques que eu posso fazer é a aprovação, digamos, aqui nessa casa, de um projeto de lei que foi uma briga constante minha por 4 anos, que foi a reclassificação dos professores. Nós tínhamos cerca de 100 profissionais numa situação de um plano de carreira que garantia um avanço dentro do próprio quadro, a partir de 3 anos, 5 anos, 6 anos, alguns anos de contagem de tempo de serviço, e avançando isso, e não vinha sendo cumprido pelo governo do Luiz Lauermann, que havia inclusive aprovado essa lei. E não vinha cumprindo essa reclassificação, isso trazia custo para os professores com ações judiciais, eles não recebiam um direito financeiro e muito menos uma graduação que lhes era garantida por plano de carreira. Esse foi um dos avanços. Outro avanço que se tem é em questão da hora-atividade externa, o professor que pode fazer seu planejamento em alguns momentos fora da escola. Em outras épocas, Daniela, para concluir, a direção da escola, na ausência de um professor por atestado ou por falta, pegava os professores que estavam em planejamento e tiravam eles da sua organização, do seu momento de concentração, para colocar em sala de aula para cuidar de recreio, por exemplo, né? E isso é uma briga também constante que vem se exigindo que seja respeitada a reclassificação do professor. E nesse sentido, a reclassificação externa, onde ele pode buscar o seu ambiente para fazer o seu trabalho, o planejamento externo, onde ele pode buscar o seu ambiente, entendo que é um avanço importante para a categoria. Entre uma série de outros que eu poderia divagar aqui por mais de 30 minutos, mas eu foco esses dois como sendo os principais. O quão importante, né, o senhor até pode falar com conhecimento de causa como professor, é esse momento do professor planejar a aula, né, ter um tempo específico para isso e sendo remunerado? É uma questão estratégica, Daniela, como se vê em qualquer empresa. Todas as empresas, todos os negócios, seja ele o setor privado, o setor público, existem os momentos de diálogo entre aqueles que executam as funções para que eles possam organizar as estratégias, de que maneira cada um vai cumprir a sua parte. O planejamento é o momento onde o professor vai justamente planejar, organizar, pesquisar e montar a sua aula que será ministrada em sala de aula. O professor não sai da faculdade, digamos, né, com uma atuação direta. Ele pensa, ele executa e apresenta em sala de aula. Até porque há uma exigência do caderno de planejamento, que é acompanhado pelas coordenadoras pedagógicas das escolas, e também o caderno de chamada, onde o professor coloca o que ele trabalhou naquele dia. Eu digo, como digo, por experiência, por ter um primeiro ano no município de Dois Irmãos, onde há o preenchimento do caderno de planejamento e ele é conferido. Então o professor tem que se planejar, por exemplo, vai trabalhar ciências, o que ele vai trabalhar na área das ciências? Né? Os animais, os vertebrados, invertebrados, o reino animal, o reino vegetal, isso tem que ser organizado. Esse momento é sagrado para o professor. Existe uma lei federal que garante que 1/3 da carga horária do professor é destinada ao planejamento. Ela não é cumprida, infelizmente, pelos municípios Brasil afora. No Brasil também ela não é cumprida em Novo Hamburgo de forma integral. Hoje a gente tem cerca de 1/4, talvez um pouco mais, de planejamento. E uma briga também, uma batalha que eu tenho para que se atinja essa lei de 1/3. Isso é qualidade. Planejando uma aula melhor, o professor executa ela melhor e quem sai ganhando é o estudante. Em relação aos projetos que o senhor apresentou, né, em 2017, um deles é um projeto que proíbe a inauguração de obras antes que elas estejam prontas para atender ao fim que elas se destinam, né? Qual a importância desse projeto? Esse projeto também é uma briga antiga, porque ele vem sobre uma experiência de gabinete, de ver a frustração muitas vezes da população, quando buscava um serviço que, a partir do momento que percebeu uma inauguração de um prédio, percebeu a inauguração de uma escola, de unidade de saúde,
Na semana seguinte, a pessoa ia até o local buscar o serviço, afinal de contas estava inaugurado, e o serviço não estava à disposição, por quê? Porque havia sido feita uma cerimônia para inaugurar um prédio e não um serviço. O projeto de lei, que eu venho brigando também desde 2013 e que nós tivemos a aprovação esse ano e hoje há uma discussão judicial em cima do projeto por parte do Poder Executivo, ele trata de que o Poder Executivo, a partir do momento, seja ele a prefeitura, a estrutura que for inaugurar, uma escola, uma unidade de saúde, uma ponte, qualquer coisa que for inaugurar, tem que estar pronto para ser utilizado o serviço. Ou seja, se se corta uma fita hoje de um prédio de uma escola, no dia seguinte tem que estar fazendo as matrículas e recebendo os estudantes. Se for uma unidade de saúde que se corta uma fita hoje, no instante que se corta a fita, tem que estar apto com médicos, com profissionais, com enfermeiros, com medicamentos, com equipamento para receber o cidadão. A lei simplesmente define que não se inauguram prédios, se inauguram serviços. Isso em nome da transparência e evitar enganação em épocas de eleição, Daniela, onde se antecipa a inauguração de estruturas que não estão prontas para comportar o serviço a que são destinadas e são inauguradas para que um candidato A, B ou C venha cortar a fita e sair na foto no jornal. Se acaba com isso, essa enganação com a população e se inaugura um serviço. E aí pode vir o candidato que for, se for inaugurado o serviço e não a obra. Outro projeto que também, o senhor já informou que está com a DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, que cria o sistema de QR Code de informações turísticas, culturais no município. Qual dificuldade o senhor vê de implementar esse projeto? Desconheço a dificuldade, sendo bastante sincero. Vejo, na verdade, uma facilidade muito grande para que o nosso telespectador possa entender. O projeto QR Code ele define o seguinte, que todas as estruturas históricas do município, Fundação Sheffield, Espaço Albano Hartz, no Centro de Cultura, para citar dois exemplos, prédio da CEMEC 2, na 1º de março, Parque Floresta Imperial, todos aqueles que têm um contexto histórico, como o Parque Floresta Imperial, que foi sede para as tropas imperiais e por isso recebeu esse nome. Fundação Sheffield, todas essas estruturas, elas recebam um QR Code para que o cidadão possa entender, é um quadrinho parecido com um código de barras, onde o turista visitando a cidade de Novo Hamburgo, ele está numa estrutura dessas, ele foca no QR Code com o aparelho celular dele e nesse QR Code vai dar todas as informações sobre o ano da construção do prédio, o que já foi comportado ali, todo o histórico daquela edificação vai ser apresentado para ele. E no final desse histórico, sugere para ele, dentro de um roteiro, os próximos lugares que ele pode visitar. Então, conheça também o prédio da CEMEC 2, conheça também Parque Floresta Imperial. Na verdade, é bem simples. É bem simples e cria um roteiro turístico, dentro da cidade de Novo Hamburgo com as estruturas históricas. Isso é comum em muitas cidades grandes do Brasil. Infelizmente, o Poder Executivo entendeu uma dificuldade. O meu entendimento é fazer uma placa com o QR Code e abastecer um sistema dentro do site da Secult, onde o QR Code vai puxar o link para lá e a pessoa vai ter informação. E a pessoa já vai estar daí naquele momento conectada dentro de uma página da administração pública. Isso, na verdade, é uma grande ferramenta para a própria administração pública. Mas, infelizmente, o entendimento foi de que havia uma dificuldade. Se amparar na Constituição que diz que vereador não pode onerar o Poder Executivo, disseram que essas placas teriam custo, que esse sistema teria custo, apesar de ser baixíssimo o custo, infelizmente o projeto está uma discussão judicial. O senhor também foi autor de tem uma lei em vigor no município que a Secretaria de Educação tem que disponibilizar número de vagas, as vagas atendidas ou não. Está sendo cumprida essa lei? Como é que o senhor acompanha, Depois a gente sabe, os projetos saem daqui, às vezes são vetados, outras são sancionados pelo prefeito. O senhor acompanha, os projetos que são leis, se estão sendo cumpridos, Esse é um exemplo? Exato, ainda mais quando se trata na área da educação, porque diariamente é importante no nosso gabinete, nós somos procurados por levantar a bandeira da educação, Daniela, somos procurados por cidadãos com dificuldades em vagas, seja na rede municipal, estadual, educação infantil, ensino fundamental, nos procuram. Então essas informações no sistema são importantes. A partir do momento que um cidadão sabe que está numa lista de espera, ele matriculou o filho, não foi sorteado e está aguardando a vaga, é importante que ele tenha acesso a saber em que lugar na fila ele está. Para evitar que uma medida, digamos assim, pessoal, alguém mal intencionado possa, em algum momento, furar essa fila e colocar outra pessoa que não estava inscrita, furar a fila, colocar na frente, seja por suborno ou por qualquer outra questão. Então essa transparência é importante, mas para ver como nada é fácil na vida do parlamentar, essa lei também foi aprovada no final de 2016.
Ela entrou em cumprimento em janeiro de 2017 e em março de 2017 o Poder Executivo, através da PGM, entrou com uma ação direta de constitucionalidade também desse projeto, em 2017. Ela tramitou essa ação e ela foi julgada improcedente em outubro de 2017 pelo juiz que julgou e mandou o município... Demorou quase um ano para... E mandou o município cumprir a lei. Então, a partir de janeiro desse ano, eu tive uma reunião como presidente da Comissão de Educação junto à SMED, que nós conseguimos efetivar, e hoje o cidadão que entra no portal Transparência da Prefeitura Municipal e procura lista educação, vai encontrar a nossa lei sendo cumprida, e é uma das vitórias do gabinete, uma conquista que entendemos que é importante sempre trazer transparência e informação para o cidadão. E o senhor apresentou projeto semelhante, né, que trata da apresentação de um relatório de dados sobre os atendimentos das ouvidorias municipais na área de saúde, né? Exato. Como é que está esse projeto? Esse projeto está com uma dificuldade também de cumprimento, porque há uma reclamação do Poder Executivo nesse sentido, que diz que não quer liberar informações. E nós não estamos pedindo informações, estamos pedindo estatísticas, números. O projeto está sofrendo então uma pequena alteração no texto para mudar esse entendimento ambíguo que pode se ter de algum ponto. O Poder Executivo entendeu que nós queríamos saber os casos que tinham chegado à ouvidoria. E nesse caso poderia haver uma intervenção de um vereador ou até a exposição de uma pessoa. Sim. O que nós queremos são os resultados das estatísticas que eles têm. Por exemplo, dos casos que chegaram, quantos foram resolvidos, quantos eram de Novo Hamburgo, quantos eram problemas de outros municípios que estavam por Novo Hamburgo ser referência, que acabaram chegando no nosso hospital. Sim, então, quais se tratavam de mortalidade infantil, quais se tratavam de casos de câncer. Então, nós queremos esses números para que a Comissão de Educação Comissão de Saúde, e os vereadores possam, dentro desses números, saber onde focar os seus mandatos. Então, na verdade, é mais uma tentativa de ajudar o Poder Executivo, mas para que a gente possa ajudar, precisamos da informação correta e por isso esse projeto de lei. E nós tivemos um projeto aprovado já nesse ano, né, em 2018, que institui a política do gatilho tributário do ISSQN, que já retornou o veto aqui para casa, né? O senhor acha também, eu sei que os autores, o senhor fez essa lei com outros vereadores, citam um exemplo de Canoas, né, que tem uma lei semelhante. Qual a dificuldade que o senhor vê na implantação dessa lei? A dificuldade que eu vejo, Daniela, é muito mais de questão política do que questão técnica. O cumprimento da lei é simples, a efetivação no sistema basta que se crie a margem de gatilho, que seria um valor X, Y, Z, vou chutar um número baixo, mas de 2 milhões, de 3 milhões de reais, e a partir dessa arrecadação disparava um gatilho e cai 0,25 na alíquota. Então a implantação dele é um processo simples, só que, claro, ele abre mão de arrecadação. Em algum momento, tu vai disparar o gatilho uma vez, duas vezes, tu vai perder 0,5 do imposto, 0,75 do imposto. Então eu entendo essa questão política de um Poder Executivo que não quer, dentro de um momento de dificuldade de todas as prefeituras, perder a arrecadação. Mas nós entendemos, e aí a experiência de outros municípios mostra que na verdade não houve perda de arrecadação. Tu tem um incentivo tão grande à prestação de contas, à declaração, a prestar mesmo a nota fiscal, de solicitar e de prestar nota fiscal, que tu acaba dessa outra forma, por outro viés, reforçando a arrecadação. E, infelizmente, não foi esse entendimento do Poder Executivo, há um veto e há uma tentativa do Poder Executivo de construir um outro mecanismo junto à ACI, aqui de Novo Hamburgo, que tem um entendimento dessa legislação. E vamos ver, talvez venha um projeto do Poder Executivo para essa casa para tratar desse assunto. E o senhor também, ainda nessa linha da transparência, né, apresentou o projeto que trata de relatório, né, pelo Poder Executivo apresentado anterior à inauguração das obras. Isso evitaria também, é uma conexão com aquele outro projeto, né? Exato. De inaugurar as obras antes que elas estejam totalmente prontas. Exato. Na verdade, a pedido desse relatório é para que o vereador, por exemplo, eu sou um que eu não gosto, falando de forma pessoal, não gosto de comparecer à inauguração de prédio. Entendo que não é lugar de vereador estar presente em inauguração de prédio público, porque há um entendimento de promoção pessoal e não discordo disso, né? Então, até porque não é vereador que constrói, quem tem que estar em inauguração de prédio público é prefeito e secretários, porque o vereador não construiu o prédio. Talvez, em algum momento, por alguma outra questão, escola, talvez, mas não gosto dessa posição de estar sempre presente em inauguração. Então, para que a gente possa saber exatamente o que está sendo estruturado, o que está sendo entregue, afinal de contas se trata de recurso público, é importante que essa casa receba, antes da inauguração, um relatório dizendo o que é uma unidade de saúde, uma unidade de pronto atendimento,
É uma UBS? É uma USF? O que está sendo inaugurado? É uma escola de educação infantil, de ensino fundamental? Tudo isso iria constar no relatório. Se for uma escola, o relatório tem que constar o tamanho da estrutura, o que foi gasto, a data de início da obra, a conclusão da obra, número de estudantes que vai atender, número de profissionais que vão trabalhar, por exemplo. Unidade de saúde, quais as especialidades médicas? Vai ser uma UPA? Vai ser uma USF? O que vai atender? Capacidade de cidadãos para atender? Então, todos esses itens têm que estar no relatório para ser entregue antes. Houve uma reclamação do Poder Executivo que disse que isso ia trazer uma necessidade de organização maior. Poxa, é justamente isso que queremos. Uma organização maior para que não seja inaugurada uma estrutura e na semana seguinte nós saibamos que não tem o raio-x e perguntar por que não tem o raio-x, porque o raio-x ainda não chegou. Se o raio-x ainda não chegou, foi falta de organização, não se inaugura o que não está pronto para atender a população. Então as leis, claro, elas dialogam entre elas, esses dois projetos, e esperamos que esse prospere, ele está em discussão ainda na casa. Ao longo de 2017, o senhor apresentou 471 pedidos de providências, né? Qual a importância desse instrumento que o vereador tem, às vezes, né, um dos únicos, né, de solicitação ao Poder Executivo, e o senhor acompanha a execução desses pedidos? Eles têm uma certa tratativa diferente. Eu tenho que, nesse caso, agradecer muito a equipe de gabinete, a assessoria, que é quem faz esse trabalho burocrático do dia a dia de pegar questões mais simples, entre aspas, protocolar, encaminhar para a sessão, para que o vereador possa focar nas questões macro. Né? O vereador possa se preocupar mais com o contexto geral da cidade do que com questões pontuais. Então, isso eu devo muito à assessoria e acredito que todos os vereadores trabalhem também dessa forma. O acompanhamento que a gente faz são de dois modos, Daniela. Ou se o pedido, chega por um cidadão que nos convoca por rede social, por telefonema, por um e-mail, pedindo a manutenção, esse próprio cidadão a gente conta com ele depois para ter o feedback do resultado do processo. Por exemplo, então, o cidadão pede, olha, eu preciso trocar uma tampa de bueiro na frente da minha casa. Nós encaminhamos o requerimento, encaminhamos uma cópia do requerimento que foi para a prefeitura ao cidadão, para que ele possa também acompanhar, dizendo, olha, nós vamos acompanhar daqui, mas o senhor daí, vendo que o serviço foi executado ou que não foi executado, dentro de 15 dias, entre em contato com a gente e nos comunique. Então, nesse molde. Quando é um pedido que chega por constatação nossa, porque o vereador, os assessores, no dia a dia, andando pela cidade, a gente está anotando coisas, anda com um bloquinho dentro do carro, buraco na rua tal, lâmpada queimada na rua tal. Por isso que às vezes os pedidos se repetem na sessão. Dois vereadores mandam os dois pedidos da mesma questão, porque cada um buscou essa questão junto ao seu gabinete. Então, a gente acompanha de outra forma daí. Fazemos um contato com a administração, solicitando a informação sobre a previsão da qualidade do serviço, e aí um de nós, ao longo da semana, faz o mesmo trajeto para averiguar se o buraco foi tapado, se a lâmpada foi trocada, se a tampa de bueiro foi trocada. Então, exige muito tempo dos gabinetes e é uma pena, volto a dizer, não me orgulho de pedido de providência, porque entendo que o pedido de providência do vereador é uma exceção à regra e não uma regra. O vereador tem que se preocupar com o futuro da cidade, com o macro, com o que Novo Hamburgo vai produzir de emprego, o que Novo Hamburgo produz de renda, o que Novo Hamburgo tem de vagas de educação, de saúde, porque essa questão de tapar buraco, de lâmpada queimada é uma preocupação do Poder Executivo que o vereador, em exceção à regra, encaminha. Mas eu entendo que a Prefeitura, com seus mais de 3 mil funcionários, deveria dar conta dessas questões para que os vereadores pudessem focar no macro, buscar recursos para a saúde, brigar pelo macro, brigar pela educação, pela malha viária da cidade. Infelizmente não é o que acontece e a gente continua fazendo esse trabalho em nome do cidadão. Como o senhor avalia o primeiro ano de governo da prefeita Fátima Daut? Se eu pudesse dar uma nota, daria nota de 5 a 6. Digo por quê? Um governo que, por parte do parlamento, recebeu um voto de confiança, um parlamento que deixou um ritmo de muita pressão e cobrança que tinha até 31 de dezembro de 2016 com o governo Luiz Lauermann, e que deu tempo para que o novo governo respirasse, botasse as coisas em ordem. Então foi um ano de avaliações, onde no meu entendimento houve avanços, mas muitos avanços não foram tão grandes porque teriam sido melhores se houvesse mais diálogo. Se ouvisse opiniões. É um governo novo, com pessoas, no caso principalmente da prefeita, com pouca experiência política, com muita vontade, a gente vê com muito empenho, mas com pouca experiência, e que talvez ouvindo pessoas que já têm uma certa experiência na administração da cidade, em especial do Poder Legislativo, que é o caso dos vereadores, que conhecemos cada canto da cidade, poderia ter tido avanços muito melhores. Então, como eu disse, avalio com uma nota 6, digamos assim. Dentro da pasta que é a minha maior preocupação, que é a educação, não tenho, aí sim a nota passa a ser 8 a 9 na educação,
mas no contexto geral, e a saúde puxa essa média para baixo, e a segurança puxa essa média para baixo, e a malha viária puxa essa média para baixo. Então, a educação puxou para cima essa nota, mas as outras questões ganhariam nota 4, talvez. Então, esse é meu resumo. Estou trabalhando muito mais do que para desconstruir, para construir. Quando fazemos projetos de lei aqui e que damos sugestões que vão melhorar a administração da cidade, o avanço quem vai ganhar vai ser o cidadão, mas logo a imagem do Poder Executivo também vai estar ligada a esse avanço, a essa melhora. Então, sempre que o projeto, o vereador define aqui uma questão que vai melhorar o governo, é bom para o governo, pena que o entendimento não seja esse. Se mudar o entendimento de que essa Câmara não é um adversário, que essa Câmara é um parceiro para administrar a cidade, eu tenho certeza que passa a ser um governo nota 8 no final do ano. 2018 é um ano de escolhas, né, de representantes em nível nacional, estadual, né, para as câmaras federais, para a Câmara Federal e para o Senado e aí para assembleias. Né? Qual a sua expectativa para essa eleição, que deve ser bem conturbada? Eu vejo como uma eleição atípica. Aliás, nós estamos, eu entendo que cerca de 5 ou 6 anos para cá, nós estamos com um processo de mudança nas eleições. A prova disso foi a eleição que eu me elegi a primeira vez, em 2012, para o mandato de 2013, onde nós tivemos uma alteração de 70% do parlamento. De 14 vereadores, 9, só um que ficou no limbo porque era o inspetor Luz, que já tinha sido suplente, mas 10 vereadores foram substituídos naquela legislatura. Então isso mostrou que a população cansou do mesmo e queria buscar algo novo. Nessa outra, agora de 2016, nós já tivemos uma mudança de metade do parlamento. A metade ficou, então a mudança não foi tão grande. Mas nós vamos viver esse momento agora da eleição de 2018. Eu entendo que a mesma situação que nós passamos em 2012 e algumas mudanças em 2016 vai acontecer em 2018 em relação às câmaras estaduais e federais. O sentimento principal que a gente vê no cidadão é de que não quero mais o mesmo que não deu certo. E essa vai ser uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para quem vem com a imagem nova, chegando nesses espaços que não esteve ainda. E aí eu digo, Assembleia Estadual, Câmara Federal, Assembleia Legislativa Estadual, no caso, né, Senado e até mesmo Presidência da República. Se vê uma tentativa das pessoas de buscar algo completamente novo, diferente. Vamos ver se isso vai realmente corresponder na urna. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Um bom ano de 2018, agora realmente, né, começando com tudo. Muito obrigado, então, e um bom ano para todos nós. E seguimos aqui o nosso trabalho parlamentar, como eu disse, tentando ajudar o Poder Executivo como um dos 3 poderes que comandam nossa cidade, nossa esfera estadual ou federal. Executivo, Legislativo e Judiciário tem que andar de mãos dadas. E aqui nós estamos de mãos e braços abertos para auxiliar o Poder Executivo em tudo que possa melhorar a vida do principal, o cidadão. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o vereador professor Surcó, do Partido Progressista, falando sobre o primeiro ano de mandato da 17ª legislatura. No próximo programa estaremos de volta com mais um Perfil Parlamentar.